Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 245º dia, eu trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 2 de Crônicas, capítulo 9, livro de Provérbios, capítulo 31 e livro de Romanos, capítulo 14. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 2 de Crônicas, capítulo 9. A rainha de Sabá visita Salomão. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis. Chegou com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância e pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez e não houve nada profundo demais que Salomão não pudesse explicar. Quando a rainha de Sabá viu a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida que era servida na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros e os trajes deles, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si e disse ao rei: é verdade o que ouvi na minha terra a respeito de você e a respeito da sua sabedoria. Eu, porém, não acreditava no que se falava, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram nem a metade da grandeza da sua sabedoria. Você supera a fama que ouvi. Felizes os homens à sua volta, e felizes estes seus servos, que estão sempre diante de você e que ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor seu Deus, que se agradou de você e o colocou no seu trono como rei para o Senhor seu Deus. É porque o seu Deus ama Israel e quer estabelecê-lo para sempre, que ele o constituiu rei sobre este povo, para que você execute o juízo e a justiça. Ela entregou ao rei 4 toneladas de ouro, grande abundância de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais houve especiarias como as que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também os servos de Hirão e os servos de Salomão, que tinham trazido ouro de Ofir, trouxeram madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo o rei mandou fazer corrimões para a casa do Senhor e para o palácio real, bem como harpas e liras para os cantores. Nunca antes se tinha visto madeira como esta na terra de Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além do equivalente ao que ela lhe havia trazido. Então ela voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. As riquezas de Salomão.
O peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano era de cerca de 23 toneladas, além do que entrava dos vendedores e dos negociantes. Também todos os reis da Arábia e os governadores dessa mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. O rei Salomão fez 200 grandes escudos de ouro batido, empregando 7 quilos e 200 gramas de ouro batido em cada escudo. Fez também 300 escudos menores de ouro batido, empregando 3 quilos e 600 gramas de ouro em cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. O rei fez também um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro ligado a ele. De ambos os lados do assento havia um braço, e a figura de um leão junto a cada um dos braços. 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, um em cada extremo destes. Nunca se havia feito obra semelhante em nenhum outro reino. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro, e também de ouro puro eram todos os objetos da casa do bosque do Líbano. Nos dias de Salomão não se dava nenhum valor à prata, porque o rei tinha navios que iam a Tarsis com os servos de Irão. De 3 em 3 anos, os navios voltavam de Tarsis trazendo ouro, prata, marfim, búgios e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todos os reis do mundo queriam ver Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no coração dele. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. E foi assim ano após ano. Salomão tinha 4.000 cavalos em estrebarias para os seus carros de guerra e 12.000 cavaleiros, que colocou nas cidades onde mantinha os carros, deixando uma parte junto ao rei em Jerusalém. Salomão dominava sobre todos os reis desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. O rei fez com que, em Jerusalém, a prata fosse tão comum como as pedras e os cedros fossem tão numerosos como os sicômoros que estão na Cefelá. Importavam-se cavalos para Salomão do Egito e de todas as terras. A morte de Salomão. Quanto aos demais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, não está tudo escrito no livro da história de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, a respeito de Jeroboão, filho de Nebate? Salomão reinou sobre todo o Israel em Jerusalém durante 40 anos. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Amém. Compreendendo o livro 2 de Crônicas, capítulo 9, tragam a exposição bíblica dos versículos 1 a 12. Conforme 1 de Reis, capítulo 10, versículos 1 a 13, a rainha de Sabá não conseguiu se conter, conforme 2 de Crônicas, capítulo 9, versículos 5 a 8. Ela anunciou publicamente que Salomão e seus servos deviam ser o povo mais feliz da terra. Mas foi Salomão que, mais tarde, escreveu o livro de Eclesiastes e declarou: que grande inutilidade, nada faz sentido. Eclesiastes 1, versículo 2. Ficamos imaginando se os oficiais e servos de Salomão não foram se acostumando, pouco a pouco, com toda a pompa e os privilégios da vida na corte, especialmente com a exibição extravagante de riquezas. Um dos perigos de vivermos nesse tipo de situação é que começamos a não prestar atenção em nossa vida e sustento. Então, em pouco tempo, não os valorizamos nem um pouco. Isso pode se aplicar tanto às riquezas materiais como aos tesouros espirituais.
Exposição bíblica dos versículos 9 a 12. A rede comercial que Salomão estabeleceu sem dúvida ajudou a economia da nação e trouxe muitos visitantes influentes a Jerusalém. Mas esse processo teria ajudado o rei e seu povo a se aproximarem de Deus? Israel não poderia viver isolado da comunidade das nações? Por quê? Deveria ser uma luz para os gentios, contudo, deveriam permanecer separados dos pecados daquelas nações que não conheciam o Deus vivo e verdadeiro. Junto com o fluxo de mercadorias estrangeiras, vieram valores e ideias sobre vários assuntos, incluindo práticas religiosas. O resultado foi que o próprio Salomão, influenciado por suas esposas estrangeiras, sucumbiu à idolatria. Compreendendo o versículo 13, a renda anual de Salomão girava em torno de 25 toneladas, ou, em linguagem antiga, 666 talentos de ouro. Ela vinha de várias fontes. Primeiro, impostos. Segundo, pedágios. Tarifas alfandegárias e taxas de serviço. Terceiro, comércio. 4, tributos de governantes, vassalos. E, quinto, donativos. Seu uso de mão de obra recrutada também era uma forma de renda. Para sustentar o estilo de vida suntuoso de Salomão, era preciso muito dinheiro e, após a morte do rei, o povo de Israel protestou contra o jugo a que fora submetido e pediu que a carga fosse aliviada, conforme capítulo 10, versículos 3 a 4. E eu encerro a compreensão do livro 2 de Crônicas, capítulo 9, trago o versículo 30. O reinado de Salomão, que começou com esta promessa, terminou depois de 40 anos com um suspiro de insatisfação. Eclesiastes descreve as conclusões internas de Salomão sobre a vida depois que todas as grandes realizações de seus primeiros anos finalmente se acabaram. Tudo era tão importante quanto a fumaça. O cronista não nos dá uma noção clara de quando Salomão se deu conta disso. Aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará o julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mau, conforme Eclesiastes 12, versículos 13 a 14. Vamos para a leitura no livro de Provérbios, capítulo 31. Conselhos para o rei Lemuel. Palavras do rei Lemuel de Massá, que a mãe dele lhe ensinou. O que lhe direi, meu filho, filho do meu ventre? Que lhe direi, ó filho dos meus votos? Não dê às mulheres a sua força, nem os seus caminhos às que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Quando eles bebem, se esquecem da lei e pervertem o direito de todos os aflitos. Deem bebida forte aos que estão morrendo e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não se lembrem mais da sua miséria. Abra a boca a favor do mundo, pelo direito de todos os desamparados. Abra a boca, julgue retamente e faça justiça aos pobres e aos necessitados. O louvor da mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda a noite, e ela já se levanta, e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ela examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com a renda do seu trabalho, cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite, estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca.
abre a mão aos aflitos e ainda a estende aos necessitados. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos e que de público as suas obras a louvem. Amém. Compreendendo o livro de Provérbios, capítulo 31, exposição bíblica dos versículos 1 a 9. Estes provérbios mostram que o álcool e a responsabilidades cívicas não se misturam, mas houve época em que a bebida corria livremente sob os domos do Capitólio e em embaixadas. Um morador de Washington, a capital americana, disse certa vez: há 3 partidos nesta cidade: o Partido Republicano, o Partido Democrata e o Partido da Bebedeira. A mãe do rei, Lemuel, advertiu o filho de ficar longe do vinho para que ele fosse capaz de servir aos outros. Ela não foi a única a ter essa preocupação. Pobre da terra cujo rei é jovem demais e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. Feliz é a terra cujo rei é de origem nobre e cujos líderes comem no devido tempo para recuperar as forças e não para embriagar-se. Eclesiastes 10, versículos 16 a 17 e também Oséias 7, versículo 5. Certamente um retrato assombroso de nossos tempos pode ser encontrado nas palavras de Isaías. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas. Conforme Isaías 5, versículo 22. Era isso que a rainha mãe estava dizendo que seu filho evitasse. Exposição bíblica dos versículos 6 e 7. Esses provérbios parecem sugerir que, às vezes, deve-se usar o vinho para ajudar as pessoas, como para animar os que estão prestes a morrer ou consolar aqueles que sofrem, a fim de que possam esquecer seus problemas. Mas esses versículos provavelmente sejam falados com ironia e não como um mandamento, porque ninguém resolve seus dramas simplesmente esquecendo-os. E quem deseja passar seus últimos minutos de vida na terra embriagado? Quando Jesus enfrentou a morte na cruz, ele se recusou a aceitar um vinho com o efeito sedativo que lhe foi oferecido, conforme Mateus 27, versículos 33 e 34. Se o rei não devia beber vinho, porque isso impedia de ajudar o povo. Então, os necessitados não devem beber vinho, porque isso os impede de ajudarem a si mesmos. A pessoa que está para morrer precisa de ajuda, a fim de se preparar para o encontro com Deus. O sofredor precisa de assistência para resolver os problemas da vida, e o álcool não fará nem uma coisa nem outra. Exposição bíblica dos versículos 8 a 9. Ajudamos as pessoas não quando as anestesiamos para os seus problemas e dores, mas quando encorajamos-las a confiar no Senhor e depender de sua palavra. É claro que devemos defender os oprimidos, mas eles também precisam estar em boas condições para se protegerem, algo que a bebida não fará. Exposição bíblica dos versículos 10 a 31. A melhor descrição da mulher ideal é encontrada nesses versículos. Este poema é um acróstico com as palavras iniciais dos 22 versículos.
todos começando com letras sucessivas do alfabeto hebraico. Para obter outros exemplos, leia o Salmos 119. Esta forma de acróstico era um recurso para ajudar as pessoas a memorizar a passagem. Talvez os pais judeus instruíssem seus filhos e filhas a decorar esse poema e usá-lo como um guia para suas vidas e futuros lares. Que tipo de mulher é descrita aqui? As seguintes notas desenvolvem o perfil de uma mulher digna de honra. Exposição bíblica dos versículos 10 a 12. Uma esposa exemplar é uma mulher de caráter, assim como a sabedoria é mais importante do que a riqueza, conforme capítulo 3, versículo 15. Caráter é mais importante do que joias. Pedro deu este mesmo conselho às mulheres cristãs de sua época, conforme 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 6. O casamento não muda o caráter de uma pessoa. Se falta caráter ao marido ou à esposa, o matrimônio só irá revelar e acentuar isso. O marido ou a esposa que espera mudar o cônjuge depois da lua de mel está fadada à frustração. Compreendendo o versículo 11, uma esposa exemplar é digna de confiança. Se o marido e a esposa confiam um no outro, eles vivem em harmonia. O marido não tem medo nem suspeita enquanto ela está ocupada com o trabalho, porque sabe que ela tem caráter e não fará nada que não seja bom para ele e seus filhos. Se os noivos levarem a sério os votos de amor e de lealdade que repetem um para o outro e diante de Deus no altar, construirão um muro de confiança em torno do casamento que afastará todos os inimigos. Exposição bíblica dos versículos 13 a 22 e incluindo o versículo 24. Uma esposa exemplar é uma mulher que não tem medo de trabalhar, esteja indo ao mercado para buscar alimentos, conforme versículos 14 a 15, comprando bens, versículo 16.a, ou plantando uma vinha, conforme versículo 16.b, ela se levanta cedo e se ocupa com os seus afazeres. Temos a impressão de que a mulher descrita sempre faz uma lista de tarefa na véspera e não perde um minuto à toa. Ela se dedica ao trabalho com disposição, conforme versículo 17, seja segurando o fuso, seja ajudando os pobres, seja provendo agasalhos para seus filhos. Ela prepara o melhor para sua família e eles não têm razão para se envergonhar. Compreendendo o versículo 20, uma esposa exemplar é generosa. Enquanto serve a sua família, ela também está atenta às pessoas que passam necessidades e faz o possível para ajudá-las. A felicidade vem para aqueles que têm compaixão dos pobres, conforme capítulo 14, versículo 21. E nada que for dado ao Senhor em favor deles jamais será perdido. Referência a capítulo 19, versículo 17. Compreendendo o versículo 23, uma esposa exemplar faz com que seja mais fácil para o marido fazer seu trabalho. A porta da cidade era o lugar onde negócios eram feitos. Por isso, seu marido era um dos anciãos na comunidade, conforme Ruth capítulo 4. Embora não existam tais restrições hoje, naquela época a mulher jamais se sentaria no conselho da cidade. Mas esta mulher fiel não queria tomar o lugar do marido. Ela simplesmente fazia seu trabalho e facilitava o trabalho dele. Marido e esposa devem completar um ao outro enquanto cada um procura cumprir seu papel na vontade de Deus. Sabe ao marido que reconhece os pontos fortes de sua esposa e a deixa compensar as fraquezas dele. Fazer isso não é sinal de fracasso pessoal nem de rebelião contra a ordem divina. Conforme 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 3, liderança e submissão em uma casa são evidências de amor e de obediência e uma não anula a outra. Compreendendo o versículo 25, uma esposa exemplar tem confiança enquanto enfrenta o futuro. Na Bíblia, revestir-se de alguma coisa significa fazer parte da vida de uma pessoa e se revelar no caráter e na conduta dessa pessoa. Conforme Colossenses 3, versículos 8 a 14 e 1 Timóteo capítulo 2, versículos 9 a 10.
Esta mulher pode rir dos problemas e aflições do futuro porque tem força de caráter e está preparada para emergências. Ela é uma mulher de fé que sabe que o Senhor está com ela e com sua família. Compreendendo o versículo 26, uma esposa exemplar é capaz de ensinar sabedoria, sem dúvida. Ela ensina a sabedoria de Deus aos seus filhos, especialmente às suas filhas, preparando-os para o momento em que eles terão o próprio lar. Mas a mulher de virtudes provavelmente também compartilha suas ideias com o marido e ele é sábio o suficiente para ouvir. Lembre-se de que, no início do livro, Salomão usou uma bela mulher para personificar a sabedoria. Essa esposa fiel faz o mesmo. Compreendendo o versículo 27, uma esposa exemplar administra com cuidado a casa. Ela não é ociosa e nada na casa escapa à sua atenção, seja as provisões alimentares, seja nas finanças domésticas, seja no cuidado com as roupas ou com as lições da escola dos filhos. Administrar a casa é um trabalho exigente e ela faz o seu trabalho fielmente dia e noite. Qualquer marido e pai que pensa que o trabalho da esposa é fácil deveria assumir as responsabilidades dela por 1 ou 2 semanas a fim de ver como está enganado. Exposição bíblica dos versículos 28 e 29. Uma esposa exemplar é uma mulher digna de louvor. É maravilhoso quando marido e filhos podem elogiar a esposa, mãe, por seu ministério fiel no lar. A sugestão aqui é que esses elogios eram feitos regularmente de forma espontânea e não apenas em ocasiões especiais. Eles não tinham datas específicas como o Dia das Mães em Israel, então todo dia deveria ser Dia das Mães e Dia dos Pais. Tragicamente, muitas vezes os membros de uma família deixam de dar valor uns aos outros e não demonstram apreço sincero. O pai deve dar exemplo aos filhos e sempre agradecer à esposa pelo que ela faz para a família. Ele deve ver nela a mulher que supera todas. E eu encerro a compreensão do livro de Provérbios, capítulo 31, trago o versículo 31. Finalmente, a vida de uma mulher virtuosa e honrada é um testemunho para os outros. Seu marido e seus filhos reconhecem seu valor e a elogiam, mas o mesmo fazem as outras pessoas da comunidade. Até os líderes à porta da cidade reconhecem suas boas obras e a honram. A mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. Conforme capítulo 11, versículo 16. Deus cuida para que a mulher que fielmente serve a Ele e a sua família seja devidamente honrada e, sem dúvida, ela receberá honra ainda maior quando estiver diante de seu Senhor. Vamos para a leitura no livro de Romanos, capítulo 14. Tolerância com os fracos na fé. Acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou-o a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Você, porém, porque julga o seu irmão? E você, porque despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito:
Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. A liberdade e o amor. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impura. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Amém. Compreendendo o livro de Romanos, capítulo 14, exposição bíblica dos versículos 1 a 12. Paulo estava se dirigindo àqueles que eram fortes na fé, ou seja, que entendiam sua liberdade espiritual em Cristo e não eram escravos de dietas ou dias santos. Os fracos na fé eram os cristãos imaturos que se sentiam obrigados a obedecer às regras legalistas acerca do que comiam e de quando deveriam adorar. Muitas pessoas têm a ideia de que os crentes que seguem regras rígidas são os mais maduros, mas esse não é necessariamente o caso. Exposição bíblica dos versículos 1 a 3. Não temos a responsabilidade de decidir os requisitos para a comunhão cristã em uma igreja. Somente o Senhor pode fazer isso. Estabelecer restrições humanas com base em preconceitos ou mesmo convicções pessoais é ir além da palavra de Deus. Uma vez que Deus nos recebeu, devemos receber uns aos outros. Compreendendo o versículo 8, nossa primeira responsabilidade é para com o Senhor. Se os cristãos buscassem o Senhor em oração, em vez de procurarem seu irmão com críticas, a comunhão em nossas igrejas seria mais forte. Recomendo a leitura no livro de João, capítulo 21, versículos 15 a 25. Compreendendo o versículo 12, toda a igreja tem membros fracos e fortes. Os fortes entendem e praticam a verdade espiritual, mas os fracos ainda não chegaram a esse nível de maturidade e liberdade. Os fracos não devem condenar os fortes, nem considerá-los carnais. Os fortes, por sua vez, não devem desprezar os fracos, nem chamá-los de imaturos. Deus tem recebido tanto fracos como fortes. Portanto, eles devem receber uns aos outros. Compreendendo o versículo 13, se ficarmos na primeira admoestação do versículo 13, podemos dar a impressão de que os cristãos devem deixar uns aos outros em paz e deixar os fracos continuarem fracos. Contudo, esta segunda admoestação explica mais a questão. A ênfase não está na relação senhor e servo, mas no irmão cristão. É o princípio do amor fraterno. Se amarmos uns aos outros, procuraremos edificar-nos mutuamente, firmar uns aos outros na fé. Conforme versículo 19, Paulo revelou vários fatos para ajudar seus leitores a ajudarem seus irmãos.
Exposição bíblica dos versículos 14 a 18. Não as coisas externas, mas as eternas devem vir em primeiro lugar em nossa vida. Justiça, paz e alegria, conforme versículo 17. E de onde elas vêm? Vamos lá. O Espírito Santo de Deus está agindo em nós, conforme capítulo 5, versículos 1 a 2. Se cada cristão se rendesse ao Espírito e levasse uma vida fiel, não teríamos tantos crentes brigando uns com os outros por causa de questões menores. As prioridades espirituais são essenciais para a harmonia na igreja. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Romanos, capítulo 14. Trago a exposição bíblica dos versículos 19 a 21. Os cristãos devem ajudar uns aos outros a crescerem. Tanto os crentes fortes como os fracos precisam crescer. Os cristãos fortes necessitam crescer no amor, os fracos no conhecimento. Enquanto um irmão for fraco na fé, devemos tratá-lo com amor em sua imaturidade. Contudo, se realmente amarmos o cristão mais fraco, iremos ajudá-lo a crescer, pois permanecer imaturo, tendo a consciência fraca, é errado para o cristão. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.